Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia, espero que você esteja bem. Hoje eu vim falar com vocês sobre cidadania italiana. Hoje eu gostaria de falar num tom não tanto para o lado burocrático, então eu não vou falar sobre o processo, como funciona, como não funciona e tudo mais, mas eu quero falar sobre a cidadania italiana com uma questão sentimental. Por quê? Como alguns de vocês sabem, acho que a maioria que se interessa pelo mundo da cidadania sabe disso, foi votado um projeto de lei, na verdade foi votada um texto mudando a lei que estava em vigor sobre a cidadania italiana e iure sanguinis, que seria a cidadania por família, né? Então, que é transmitida de pai para filho. Enfim, tô tentando, gente. Como eu estava dizendo, recentemente, em maio desse ano, foi aprovada a alteração da lei que se baseava ao reconhecimento da cidadania italiana iure sanguinis, que seria a cidadania por descendência, então transmitida de pai para filho, pelo sangue mesmo, literalmente. E por que eu quero falar sobre isso? E por que eu demorei para falar sobre isso? Porque isso me abalou profundamente por uma questão de que, não diretamente, no sentido assim, eu não tive nenhuma influência direta no sentido burocrático, porque a minha cidadania já estava reconhecida, eu já moro na Itália, trabalho, tenho tudo, eu comprei minha casa, então assim, a minha vida burocraticamente, né, no papel, tudo certo, não mudou nada. Mas isso me afetou muito psicologicamente, porque eu cresci com a minha avó, tendo muito orgulho dessa cidadania, contando histórias pra gente, os sacrifícios que toda a nossa família passou. E a nossa família sempre foi muito pobre, assim, até a geração da minha avó. No caso, o italiano da minha família era o avô da minha avó. Na verdade, o bisavô, né? Porque o avô da minha avó é quem transmite a cidadania pra gente, mas ele veio pro Brasil e ele só tinha 4 anos. Ele veio com os pais, obviamente, os irmãos. Então, no caso, era o bisavô da minha avó. E assim, vieram numa pobreza extrema, né? Como a maioria dos italianos, e até por causa da situação que existia na Itália naquele momento. Então, assim, gente, uma coisa que assim, me estressa muito é a pessoa não conseguir raciocinar isso. Imagina você na situação de anos atrás, pegar seus filhos pequenos, você sem dinheiro, com uma mala na mão, com a esposa, pega e vai embora. Entra num navio que você não sabe nem se vai afundar, se vai acontecer alguma coisa. Hoje em dia, com toda a tecnologia que tem, a gente tem medo. Imagina naquela época, com várias crianças pequenas, um navio lotado, que podia pegar... Podia não, pegaram várias doenças, algumas pessoas morreram no trajeto. Fazer essa loucura, assim, sabe? Pegar e ir num país que você não conhece, que você não tem internet na época, não tinha internet pra você se informar, saber como é que era, o que as pessoas comiam, que língua falava e tudo mais. Pega e vai, entendeu? Gente, é tipo uma fé e um desespero tão absurdos, se você realmente parar pra pensar nisso, sabe? Você ir embora, deixar pra trás familiares, irmãos, os pais, porque a maioria na época, né, as pessoas morriam mais cedo. Então, assim, os pais, deixando os pais pra trás, a pessoa tinha certeza que ela ia embora pra nunca mais voltar. E se um dia voltasse, aquelas pessoas já estariam mortas, ela não teria mais contato. Na época, o único meio de comunicação eram por meio de cartas e que demoravam meses pra chegar, se chegassem, né? Então, e também tinha a questão econômica deles, que obviamente saiu daqui pobre e chegou no Brasil pobre. E a maioria continuou pobre, pelo menos a minha família e as pessoas que eu conheço, assim, que contou a história, continuou pobre por gerações. Então, assim, aquela pessoa tomou uma decisão, não só pensando nela, mas pensando em toda a geração futura dela. Então, assim, foi um ato de coragem
é um sacrifício, um desespero, uma fé imensa, que assim, eu acho um absurdo, uma coisa que, gente, tipo, me tira do sério mesmo, assim, sabe? Quando alguém quer falar alguma coisa sobre isso, tipo, o povo era pobre. Gente, o que tem de gente preconceituosa com estrangeiro, com imigrante, que começa do zero, que larga tudo, que eu falo, gente, tipo, e a maioria também nessa situação de ter direito à cidadania, mas sem raciocinar, sabe? Porque você acha que seu imigrante veio como? Com um jetinho particular, com tudo certo, uma mansão aqui, tudo, a vida resolvida, sabe? Então, tipo assim, é até uma ingratidão, porque talvez hoje você tenha a vida resolvida, mas o preço que essa pessoa teve que pagar, que o seu ascendente teve que pagar. Ascendente que fala? Nem sei. Aqui a gente chama de antenato, né? Porque no caso é italiano, mas vocês entenderam, né? O parente distante é complicado. Então isso é uma coisa que me tira muito do sério. E essa falta de respeito foi a mesma demonstrada pelo governo italiano e por muitos cidadãos italianos também. Então, seja de cidadania, que já conseguiu a própria cidadania, então tá se lascando para os outros, e seja para pessoas nascidas e criadas na Itália. Então, assim, gente, eu sou obrigada a ouvir umas coisas assim que vocês não têm ideia. Mas enfim. Então, por causa disso, assim, porque eu cresci ouvindo essas histórias, a minha avó, ela transmitiu isso pros filhos, pros netos, pra todo mundo que quisesse ouvir, e quem não quisesse também, que minha avó, ela falava disso o tempo todo. Se ela cozinhava um macarrão, ela falava sobre esse orgulho de ser italiana. Quando ela se referia a alguém da família, ela falava, por exemplo, o nono, e minha avó contava várias histórias. Qualquer coisa que ela fizesse durante o dia, assim, ela falava, foi o nono que ensinou pro meu pai me ensinou, e foi a nona que fazia isso, e não sei o quê. Então, sabe, esse orgulho ela transmitiu pra gente, então eu fiquei muito, muito chateada, porque o governo italiano, ele justifica essa ação de excluir a cidadania para as demais gerações, e dificulta também a de quem tem direito hoje em dia, que é filho e neto e tudo mais, eles querem dificultar o máximo possível. Então, tipo assim, eles querem colocar várias regras, que você tem que saber falar italiano, que você tem que morar na Itália, não sei, pelo menos um mínimo de, sei lá, de não sei quantos anos. Querem impor diversas regras falando, você quer cidadania italiana? Tudo bem, só que você não demonstrou o que você queria. Você não manteve relações, você não tem mais nenhum parente na Itália, você não manteve nada na Itália, você não fala italiano, você nunca morou na Itália, nunca teve interesse. Então, tipo assim, eles justificaram essa dificuldade, né? Porque, tipo assim, gente, são gerações, igual eu tava falando, são gerações de dificuldade, de sacrifício, de, tipo, uma vida miserável. Gerações. Tipo assim, foram várias pessoas antes de mim que passaram por tudo isso para que hoje eu tivesse esse privilégio, entendeu? De estar aqui. Então, para esse governo, é simplesmente uma falta de interesse tudo isso, entendeu? Excluindo e ignorando completamente a história. E não é a história do Brasil, é a história da Itália, dos italianos, ok? Porque os italianos não foram só pro Brasil. Praticamente a Argentina inteira é feita por italianos. Os Estados Unidos também teve uma imigração enorme de italianos. Então, assim, não estou falando do Brasil, estou falando de cidadãos italianos que não tinham nenhum suporte, nenhum apoio do próprio país e tiveram que sair daqui nessa situação extrema com um medo que eu não, acho que é imensurável, assim, para ir para um lugar desconhecido com uma fé enorme, igual eu falei, porque para você se jogar desse jeito, sem nenhuma segurança, ninguém falar pra você, olha, se você precisar, eu tô aqui, conte comigo. Não, gente, a pessoa foi com a família, com criança, com tudo, arriscando tudo, assim, sabe? Porque, tipo assim, pra pessoa fazer um negócio desse, gente, ou era arriscar ou era morrer. Pelo menos é o que eu acho. Porque, assim, nossa, eu não sei.
Se vocês tiverem uma outra opinião, me fala, porque realmente eu não consigo ver nada além disso. Que era uma situação tão extrema pra você tomar uma decisão dessa, tipo, sabe? E, e é isso, assim. E eu fiquei tão chateada com essa história que quando eu fiquei sabendo que ia ter essa votação no Senado, para votar quem era a favor, quem era contra a mudança na lei, eu fiquei tão chateada que eu escrevi uma carta. Na verdade, assim, a minha carta era mais um desabafo, eu não ia mandar pra ninguém, não ia falar nada, mas eu precisava colocar isso pra fora. Mas o que aconteceu? Eu comecei a ficar com isso na cabeça, porque tinha a data fixada, a data agendada para esse dia da votação. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, gente, mas eu não tô vendo ninguém influente falar nada, ninguém que tá no mundo da cidadania, ninguém que tá não sei aonde, que, sei lá, influencer, ninguém. Não vi ninguém falando, tipo, eu fui lá, fui cobrado, político, não sei o quê. Ninguém. E eu comecei a ficar muito angustiada, porque eu falei, todo mundo tá cagando pra essa história. Mesmo quem é importante tem alguma influência e fala, hashtag chateado. Eu não via ninguém fazer uma movimentação, sei lá, sabe? Não vi, fiquei muito chateada sobre isso. Eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa. Não tenho poder, não sou influencer, não sou famosa, não sou rica, não conheço ninguém da política. Mas eu fiquei com isso, eu falei, se ninguém faz, não adianta eu falar que ninguém fez e achar ruim. Então eu falei, eu vou fazer, mesmo que seja assim, um grão de areia, alguém precisa tocar. E o que eu fiz? Essa carta. Gente, eu dou risada porque vocês vão entender. Essa carta, eu tinha feito ela em italiano, porque eu vivo aqui na Itália há 7 anos, então assim, todo dia eu falo italiano 24 horas, eu trabalho com meu marido, com os amigos, então tipo, de vez em quando eu converso com alguém no Brasil, então, aí eu falo português, então pra mim, de vez em quando é o português. Pra mim, sempre é italiano, eu penso em italiano, eu sonho em italiano, então assim, eu tava me sentindo, tava sentindo essa necessidade de me expressar em italiano, então eu escrevi a carta em italiano, e eu perguntei pro ChatGPT como que eu poderia fazer para alcançar esses políticos. E ele ficou falando a mesma coisa que eu pensei, tipo assim, tem que mandar um e-mail, escrever alguma coisa para uma pessoa influente, um político, não sei o quê. Aí eu falei, tá, não conheço ninguém, então o que eu faço? Aí eu perguntei assim, tem um modo de eu descobrir o e-mail das pessoas que vão participar, dos políticos que vão participar da votação? E ele falou, tem. Aí ele me mostrou o site, que eu vou mostrar pra vocês aqui, com o nome de todos os políticos que têm o direito de voto. E lá tem, eu não me lembro, mas acho que não tem o e-mail deles direto, mas pelo site você poderia mandar uma mensagem pra eles, como se fosse um e-mail mesmo, só que tipo assim, eles não te dão contato direto. Você coloca o seu e-mail, se a pessoa quiser, o político quiser, ele te responde. Aí eu peguei e falei assim, vou mandar essa carta para todos eles. Só que eu burra, né? Porque quando você abre a página no site, ele mostra, lá em cima tá o alfabeto, que na primeira vez que eu entrei eu não tinha visto. Ele abre numa página e mostrava o nome de alguns políticos, tipo assim, vários políticos. Aí eu peguei e comecei a mandar para aqueles políticos que estavam ali naquela página principal. Depois, eu percebi e falei, nossa, estranho, né? Porque a maioria desses políticos aqui, a maioria, acho que todos, começava com a primeira letra, a letra do sobrenome deles, porque aqui na Itália o sobrenome vem primeiro. A letra do sobrenome deles começava com a mesma letra. Aí eu falei, nossa, estranho, né? Aí eu falei, é possível que todos os que votam tenham o mesmo, comecem com a mesma letra? Aí, burra, né? Aí depois eu pensei, aí eu fui ver que tinha todo o alfabeto. Gente, tipo, era muita gente, muita gente. Aí eu falei, nossa, mas eu comecei, eu vou terminar. Eu passei a noite inteira e o dia inteiro seguinte no trabalho. Tipo assim, eu usei minha hora de trabalho pra fazer isso, porque era já, se eu não me engano, era já um dia antes da votação, da eleição. E eu falei, não posso perder tempo, e se eu comecei, eu vou terminar, porque é capaz do que eu não mandei ser aquele que vai fazer a diferença. Mas assim, não ia fazer diferença, gente. Não naquele momento, entendeu? Eu queria tocar o coração de alguém. Que, gente, se o Fábio Barbieri me escuta, ele morre.
que ele já falou que não é pra a gente tentar resolver as coisas do mundo pelo coração, porque se a gente tá falando de política, a gente tem que falar de uma outra forma, uma outra comunicação. Mas, enfim, meu modo de comunicar é esse, entendeu? É tocar no ponto dolente psicológico. E, enfim, eu falei, vou mandar essa carta. Eu falei, se não vai resolver hoje, não vai. Já sabia, tinha esperança, mas eu sabia que não. Por quê? Porque aqui o governo da Itália é meio esquisito, tipo assim, o presidente não manda nada. Tem lá o ministério, aí o povo começa cria um ministério meio que um mix de partidos. Só que sempre a maioria das pessoas que votam são do partido que naquele momento é a do presidente do ministro, presidente do ministério lá. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que essa pessoa propor, o que o partido dela propor, vai ser aprovado. Por quê? Porque a maioria que vota é a favor ou faz parte do partido ou é um grupo que trabalha junto. Então, assim, já era uma coisa que todo mundo sabia que ia ser aprovado. Mas eu falei, quero tocar no coração de alguém, porque se isso for aprovado aqui, talvez alguém depois possa fazer alguma coisa, né? Tanto é que vocês ficam vendo várias fake news, gente, não acreditem nisso, pelo amor de Deus, de advogados, até porque essa história toda começou por causa de advogado, que achou uma brecha na lei para que as pessoas pudessem ter a cidadania sem esperar na fila do consulado. Então, você não esperava mais 10 anos na fila, passava, sei lá, 2 anos, parecia que, tipo assim, a lei dizia que não poderia superar um tempo máximo estimável para que o processo se conclua. Como acharam essa brecha na lei, os advogados começaram a vender para as pessoas que, segundo eles, pelo menos 2 anos era um tempo razoável para que o processo se concluísse. Além disso, não era mais razoável, então eles entravam na justiça dizendo, olha, eu esperei o que eu podia esperar, não acho mais que seja razoável, então eu peço a intervenção do juiz. E isso deu muito certo, foi um business assim que deu muito certo. Muita gente entrou nisso, por quê? Porque a comodidade em casa, sem tirar a bunda do sofá, resolvo tudo, porque eu tô com dinheiro, meu dinheiro resolve tudo. E acabou com, assim, os tribunais da Itália, lotou tudo, ficou um negócio que, tipo assim, não tinha mais condições. Por quê? Porque, no fim das contas, tinha tanto processo de cidadania que o tribunal não conseguia mais trabalhar outros tipos de processo, entendeu? Se alguém tava preso na cadeia, ia ficar lá o resto da vida, porque o juiz não ia chegar nunca no processo da pessoa. De qualquer forma, essa confusão começou por causa disso. 60% dessa culpa eu dou para todas as pessoas e advogados que entraram nessa onda. Todas as pessoas que pagaram, todas as pessoas que se aproveitaram dessa brecha na lei, quem ganhou de alguma forma com isso, são culpadas. 60% da culpa são dessas pessoas. Por quê? Porque isso foi um gatilho que o governo utilizou, esse governo racista, fascista, utilizou como brecha para dizer é urgente, a Itália está parada, o tribunal está parado, não tem como sustentar isso, então o que a gente vai fazer? Vai criar essa medida urgente que precisa aprovar amanhã, que não tem mais cidadania. Bloqueia tudo, para tudo, porque senão não tem condições. Então, essa situação criou essa brecha de urgência e realmente foi assim, foi o que aconteceu. Então, muito obrigada, tá, queridas, que fizeram isso. E como eu disse, isso não tem nenhuma influência sobre mim diretamente, porque o meu processo tá certo, minha vida aqui tá tranquila. Mas eu acho uma sacanagem isso que fizeram, porque assim, é de um egoísmo enorme, porque as pessoas que queriam fazer tudo certinho, que estavam se organizando. Tinha gente que tava, sei lá, 2, 3 anos guardando dinheiro, trabalhando no Brasil, se organizando, estudando o processo para fazer tudo certinho e foram penalizadas, graças a essas pessoas egoístas, ok? Então, os outros 40% da culpa para chegar no 100 é do governo, porque se aproveitou dessa brecha, dessa situação, para expor, né, jogar na nossa cara o racismo deles, e eles falando, vocês não são italianos, só querem passaporte para ir morar nos Estados Unidos, não sei aonde, não tem nada a ver com a Itália, vocês não estão nem aí, não querem saber,
é tudo história de vocês não têm orgulho, vocês não têm nada, sabe nem quem é, não sabe falar italiano, sabe? Então, é isso. Então, não tem mais cidadania. E aí, voltando pra história, e, gente, eu falo demais, então eu me perco assim, eu nem sei onde que eu comecei, onde que eu preciso terminar. Mas enfim, voltando pra história, eu mandei essa carta pra todo mundo, né? Pra trocar no coração deles. E eu vou ler a carta aqui pra vocês. E depois eu vou colocar o vídeo de um desses políticos que eles estavam da nossa parte, tá? Ele estava da nossa parte e outros políticos também, poucos, mas outros também, outros partidos. Mas esse político em particular eu achei muito engraçado, porque ele, no texto dele, porque eles levantavam a mão não, né? Pedia pra falar lá pra intervir na votação e cada um se justificava. Eles também sabiam que não tinha mais o que fazer, entendeu? Então, ia ser votado, mas primeiro que eles tinham que mostrar pro público, né? O posicionamento deles, pra ganhar também a nossa confiança, né? E segundo, porque era justo que eles pudessem defender o voto deles, né? Que era contrário à mudança da cidadania. Esse cara me pegou muito, assim, porque ele, no texto dele, da intervenção dele, ele citou algumas frases do meu texto em italiano, do texto da minha carta que eu mandei para ele. Coscienza di milioni di italiani residenti all'estero, dei milioni di oriundi che da generazioni mantengono vivo l'amore per l'Italia, per quest'Italia, nonostante la distanza, nonostante l'oblio a cui troppo spesso le istituzioni italiane li condannano. Então eu achei muito engraçado, gente. Ao mesmo tempo que eu ria, eu queria chorar, assim, porque eu fiquei muito emocionada. E eu falei, nossa, eu não toquei ninguém, eu toquei esse cara. Então, assim, pra mim já valeu alguma coisa, sabe? E esse cara, o nome dele é Nicolò Caré, não sei como pronuncia, acho que é Caré. Ele é italiano, não sei se ele nasceu na Itália e tudo mais, mas eu sei que ele é italiano. E ele mora na Austrália, ele participa de várias coisas, vários eventos políticos na Austrália sobre italianos que moram no exterior e tudo mais. O discurso dele foi muito legal também, ele fez vários discursos. E eu achei legal por isso, porque ele citou várias frases minhas, assim, então eu achei muito legal. Eu vou passar aqui para vocês o texto em italiano, tá? Mas eu quero ler para vocês em português, que eu fiz uma tradução rápida aqui, para vocês conseguirem entender alguma coisa, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês. É um pouquinho longo, tá? Então vou tentar ler um pouquinho mais rápido. Eu mandei essa carta, porque assim, eu fui pesquisar na internet como funcionava o processo do voto e tudo mais. E eu descobri que, por exemplo, por mais que fosse ser aceita, né, essa votação, fosse pra frente, né, eu vi que o presidente do país, por mais que ele não tenha muita força aqui, se ele considerasse que era uma coisa, tipo, absurda, ele poderia vetar. Então, tipo assim, não teria como se nada tivesse acontecido. Então, eu mandei um e-mail formal, que aqui chama PEC, que é Posta Eletrônica Certificata. O que quer dizer? É como se fosse um aviso formal, entendeu? Ele é considerado juridicamente como um aviso formal, porque é um e-mail que você manda, só que esse e-mail ele tem um recibo de que a pessoa, você recebe um e-mail de volta dizendo que a pessoa recebeu, certificamos que a pessoa recebeu essa mensagem. Se a pessoa não leu, o problema dela, mas ela não tem como se defender disso. Se ela recebeu, ela não pode falar, mas eu não sabia. Não, ela sabia. Então eu mandei pro presidente da República Italiana essa minha carta também. Então eu vou traduzir para vocês o e-mail que eu mandei para ele, que é muito parecido com a mensagem que eu mandei pros outros também. Só mudei a forma de chamar ele. Aí eu mandei, foi assim, o texto foi o seguinte. Ilustríssimo senhor presidente, tomei a liberdade de escrever-lhe com profundo respeito e grande urgência a respeito da proposta de emenda à lei sobre a cidadania italiana por direito consanguíneo. Como cidadão diretamente afetado, escrevi uma breve carta pessoal para compartilhar minha experiência.
minhas preocupações e minhas esperanças. Acredito firmemente que esta reforma não é meramente uma questão legislativa, mas uma escolha ética e cívica. Nestes dias de debate sobre a reforma da cidadania italiana, que continua a excluir uma vasta parcela de nós, peço que leia as seguintes palavras não como um pedido formal, mas como um apelo por reconhecimento e justiça para milhões de pessoas que ainda sentem a Itália em seus corações, apesar da distância e do abandono institucional. Quis evidenciar aqui que também não é que a gente não se afastou da Itália porque a gente não tem interesse, que é o que eles alegam. A gente se afastou da Itália porque a Itália também não nos protegeu. A Itália não demonstrou nenhum interesse nos italianos que foram para o exterior. A Itália nunca falou, ó, vocês que se lascaram quando a Itália estava na pior, a gente vai ajudar vocês agora. O que vocês precisam? De incentivo? Quer aprender a língua? A gente ensina. Quer vir morar na Itália? A gente dá várias vantagens. Dá uma casa para vocês comunem aí que estão dando por R$1, sei lá. Então, assim, eu quis jogar na cara mesmo, sabe? Tipo, tá cobrando sem dar, entendeu? Então, não achei legal. Aí eu falei que agradeço seu tempo e atenção. E aqui começa a minha carta. Carta aberta ao governo e aos cidadãos italianos. Nós, descendentes de italianos que emigraram para o Brasil e outros países ao redor do mundo, temos a consciência de nossas raízes. Apesar da distância geográfica e temporal, ainda sentimos uma conexão cultural e emocional com a Itália. Mas é importante esclarecer que essa conexão não é simples nem previsível. É o resultado de uma longa história de sacrifício, silêncio e resiliência. Nossos ancestrais deixaram a Itália não por escolha ou aventura, mas por necessidade. Fugiram da pobreza, da fome e da exclusão social. Muitos deles nem sequer eram totalmente alfabetizados e foram acolhidos em países que muitas vezes eram tão pobres quanto, ou piores, a Itália, que haviam deixado. Milhares de famílias italianas, artesãos e trabalhadores humildes que trabalhavam com a lavoura, deixaram suas cidades, suas colinas, suas tradições, para empreender uma longa e incerta jornada rumo a uma terra desconhecida. Deixaram uma Itália que lutava para proporcionar um futuro para seus filhos. Mas não foi fácil. Pelo contrário, no Brasil, os italianos se encontraram em um ambiente rural e hostil, sem infraestrutura, em um sistema social que oferecia poucos direitos e serviços. Tiveram que reconstruir tudo do zero, cultivando a terra, trabalhando como operários, vendendo seu tempo e energia para um dia proporcionar aos seus filhos educação, um lar e uma vida digna. Trabalharam arduamente, muitas vezes em condições difíceis, enfrentando discriminação, saudade e solidão. Mesmo assim, perseveraram. E com paciência, coragem e a dignidade que também conhecemos. Desculpa, gente, eu fico realmente chateada com essa história. E com paciência, coragem e a dignidade que também conhecemos, conseguiram construir algo novo, sem jamais esquecer suas raízes. Levamos gerações, e aqui eu evidenciei que era para deixar claro, porque uma das coisas que a lei queria mudar e mudou era a questão das gerações. Então agora eles queriam que fosse só de pai para filho e de avô para filho, ou para neto, né? E como eu falei antes, isso para mim é um absurdo, porque você ignorar completamente a história, que as pessoas saíram daqui numa miséria tão grande que precisaram esperar gerações, que é exatamente a mesma palavra, tiveram que esperar gerações para conseguir ter uma vida digna. Então, assim, evidenciei porque é uma coisa que me tira do sério isso. Levamos gerações para começarmos a recuperar o que havia sido perdido. Acesso à cultura, ao conhecimento, à língua e à história. Ao longo desse tempo, a Itália, das instituições, esteve frequentemente distante, distraída ou ausente.
Me perdi, peraí. Ah. Esta é uma realidade que não podemos ignorar. Por isso, nossa conexão com a Itália não é imediata nem linear. Não falamos mais a língua como os nossos avós. Conhecemos as tradições, mas de longe, como se através de um vidro embaçado. E quando pisamos na Itália, às vezes nos sentimos como estrangeiros, bem ali, onde tudo começou. Mas isso não significa que não sintamos algo. De fato, o que sentimos é um amor ferido, feito de distância, mas também de respeito por nossas origens e gratidão pela coragem dos nossos ancestrais. Hoje, milhões de brasileiros falam português com um sotaque que, às vezes, ainda lembra o dialeto dos nossos avós. Celebramos a culinária, a música, os santos e as tradições que compartilhamos. E, acima de tudo, mantemos viva uma memória afetuosa e orgulhosa da Itália. Mesmo de uma Itália que talvez, naquela época, não nos protegeu o suficiente. Sou filha de imigrantes, neta de agricultores, bisneta daqueles que deixaram tudo sem saber se receberiam algo em troca. Cresci ouvindo essas histórias sussurradas, histórias de lama, de mãos sujas de terra, de casas construídas do zero, de crianças que iam para a escola com sapatos quebrados e furados, mas com esperança. E por trás de tudo isso, sempre, uma Itália jamais esquecida. Mas nós também somos italianos. De uma maneira diferente, é claro. Não com documentos, talvez, mas com nossos corações, com nossas memórias, com respeito por aqueles que nos antecederam. Não nos esquecemos de quem somos. Na verdade, lutamos para lembrar disso. Hoje, mais do que nunca, sinto a necessidade de resgatar esse vínculo. Não para pedir algo, mas para nos reconectar, para curar uma ferida, para dizer que nós existimos, que ainda estamos aqui, que fazemos parte desta história. Mesmo que muitas vezes tenhamos permanecido à margem da narrativa. E a Itália, quero dizer o seguinte: não se esqueçam de nós, não deixem que o fio se rompa. Há um mundo de filhos e netos de imigrantes que ainda hoje, a milhares de quilômetros de distância, se emocionam com o pôr do sol sobre as colinas, com uma canção em dialeto italiano. A memória dos nossos antepassados continua viva nos nossos gestos diários, nos sobrenomes que carregamos, nos olhos que lembram aqueles que choraram ao embarcar no navio, sem nem saber se um dia voltariam. O vínculo existe, mesmo que às vezes seja confuso, frágil, instável, mas por isso mesmo, talvez, seja ainda mais autêntico. É um vínculo a ser reconstruído, a ser ouvido, a ser cultivado juntos. Não por nostalgia, mas por justiça. É reconhecer que mesmo na maior distância, um vínculo inquebrável pode nascer, porque quem parte nunca deixa realmente de pertencer. Aos nossos antepassados, que partiram sem nada e nos deixaram tanto, o nosso agradecimento. E hoje temos a tarefa de não esquecer e de construir com o mesmo espírito uma Itália capaz de acolher, de lembrar e de seguir em frente sem nunca perder a sua identidade. Somos o resultado de tanta luta pela sobrevivência. Com respeito, amor e uma memória que nunca se apaga. Uma italiana entre tantas, filhas dos que partiram, irmã dos que ficaram. E é isso. Essa foi a carta que eu mandei para eles, na esperança de fazer alguma diferença. E eu espero que essa carta que eu li para vocês possa tocar o coração de um de vocês também. Se alguém ficou chateado com essa mudança como eu e falou, então que se lasca a Itália pra lá, não quero saber e tudo mais. Não façam isso, gente, porque se o seu sonho é reconhecer a cidadania, mesmo que não seja para fazer nada, porque você tem orgulho disso, da sua família, da sua história, quer honrar com a história dos nossos antepassados, corra atrás.
Eu acho que em algum momento a gente vai conseguir entender melhor como tudo está funcionando a partir de agora, como vai funcionar. Então, assim, tenha esperança. Se o seu sonho é vir morar na Itália ou em algum outro país da Europa, não perca essa esperança. Vir morar na Itália é possível. Mesmo que você não tenha cidadania italiana, existem diversas outras formas. Eu vou me informar para poder trazer para vocês mais detalhes corretos, tá? Sobre outras formas. Vou compartilhar com vocês a minha vida aqui na Itália para poder incentivar vocês, para vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças. É difícil, você precisa se planejar, precisa, mas é possível. Então, se esse é o seu sonho, tenha fé, lute por isso. Eu estou aqui para ajudar vocês, estou à completa disposição. Qualquer dúvida, me mandem nos comentários, no particular. Eu vou tentar responder todo mundo, no que eu puder ajudar. Então, assim, é isso que eu peço para vocês, assim. Quem realmente sente dentro do coração que faz sentido e tudo isso que eu disse, mantenha isso, mantenha essa chama acesa, porque eu tô com vocês, eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. E o meu objetivo aqui é esse, tá? É ajudar, é colaborar, é incentivar vocês. Porque, como tem uma frase que eu li na internet uma vez que mexeu muito comigo, eu não sei dizer quem é o autor, que dizia assim: seja um incentivador de pessoas, porque de críticos o mundo já está cheio demais. Então, isso eu levo pra minha vida, assim, sabe? Depois que eu li essa frase, ficou muito marcado. E eu quero ser essa pessoa. Quero ser o incentivador de pessoas. Eu tento aplicar isso o máximo possível dentro da minha família, dentro do meu grupo de amigos. E eu quero poder trazer isso para o maior número de pessoas possível. Então, se você acredita que eu posso te ajudar, continue aqui comigo. Me deixe suas dúvidas, curiosidades, lugares que você quer conhecer, que eu vou tentar trazer isso para vocês aqui, tá bom? Isso me ajuda também a me direcionar para saber o que interessa para vocês e o que não interessa, porque morando aqui há muitos anos, muita coisa para mim já é normal e eu acabo não percebendo, por exemplo, a diferença sobre uma coisa que acontece aqui na Itália e uma coisa que acontece no Brasil. Então, para mim não vem tão natural eu trazer esse tipo de coisa. Então, caso você tenha alguma dúvida, algum interesse que eu não tenha falado, traz para mim essa ideia, tá? Que aí eu vou tentar fazer um vídeo para vocês, ou falar sobre, ou mostrar, ou ir visitar uma cidade que vocês querem conhecer, tá bom? É isso, muito obrigada a todos. Tchau, tchau, até a próxima.